Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje um tema chamado Voltando ao Primeiro Amor. Então, a Bíblia ela é aplicável para todo mundo, mas na minha teologia, essa mensagem é muito apropriada para quem já tem mais do que 2 anos na igreja. Para quem é novinho na fé, ela serve de caráter preventivo, mas para quem tem mais do que 2 anos na caminhada cristã, possivelmente pode servir como uma proposta curativa de mudança de direção em nome de Jesus. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, ok? Vamos estar lendo dos versículos 1 até o 7, do primeiro versículo ao 7. Enquanto você abre aí comigo, você pode também acompanhar no telão. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3: e tens perseverança e suportaste prova por meio do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7 e último: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Coloque a mão sobre o seu peito. Pai, nós lemos a tua santa palavra nessa noite. Eu quero pedir que haja aqui um espírito de quietude, de tranquilidade, nós possamos estar agora antenados, atentos à tua santa palavra, em nome de Jesus. Queridos, é interessante que quando nós examinamos os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, esses 2 capítulos, eles são cartas para 7 igrejas, e são elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, isso aqui são escritos não para pessoas fora da igreja, mas para pessoas que estão dentro da igreja. Algo interessante também é que a Bíblia, por si só, ela tem um caráter atemporal. O que é isso? Ela foi escrita há muitos anos atrás, mas assim mesmo ela consegue trazer ensinamentos para os nossos dias hoje. Então, o que a gente vai estar observando aqui agora foi escrito por uma igreja da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, mas que ela também deve ser aplicável às nossas vidas. Porque quando eu leio isso aqui, eu entendo que nessas cartas nós temos expressões de louvores de Deus àquelas igrejas, nós temos crítica àquelas igrejas, nós temos, por exemplo, advertências àquelas igrejas, nós temos promessas de Deus para aquelas igrejas. Então nós temos um apanhado de informações de Deus para aquelas igrejas de maneira muito peculiar. Agora, é interessante também que Éfeso era uma cidade muito importante da província da Ásia Menor. Quando a gente estuda um pouquinho a história, nós percebemos que ela era a segunda cidade mais importante, só perdia sua importância para Roma. Eu tive a alegria com o Andrés em 2014, nós conhecemos Roma, uma cidade, uma megalópole, uma cidade cosmopolita, maravilhosa. Mas então, Éfeso só perdia para a sua capital, Roma, mas depois ela é uma cidade super influente economicamente. Agora, é interessante que quando a gente analisa a questão da população, quando essa carta é escrita para Éfeso, os historiadores relatam que tinham talvez entre 250 a 500 mil pessoas moradores naquela cidade. Você fala assim, mas Watson, 250 mil pessoas, uma cidade pequena. Gente, pode ser pequena hoje, mas naqueles tempos lá, Éfeso foi fundada 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos.
Então, há 3.000 anos atrás, uma cidade que tinha 250 mil pessoas, era uma cidade gigantesca. Então, era uma cidade muito grande, muito próspera, mas era uma cidade que tinha problemas sérios com idolatria. Lá era o centro da Diana, a deusa da fertilidade. Então, era um povo muito idólatra, era um povo muito devoto à imagem de escultura. É interessante também que, quando a gente observa um pouquinho, Paulo, ele manda, quando você for ler na sua casa, Atos capítulo 18, Paulo manda Áquila e Priscila, que eram missionários, para poder reforçar a igreja, alicerçar a igreja de Éfeso. Você vê também, por exemplo, que depois Paulo manda, no Atos de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, ele manda também Timóteo, seu discípulo, para lá, para poder reforçar a fé daqueles irmãos, que estavam com uma igreja iniciante, como nós estamos aqui agora. Então ele estava reforçando a igreja. Depois a Bíblia relata no capítulo 19 de Atos, que o próprio Paulo passa 3 anos lá. Você vê no capítulo 19 que a Bíblia diz que Paulo, ele monta a escola de Tirano, e a Bíblia diz que eles diariamente estudavam a Bíblia, diariamente. Então, alguns teólogos dizem que eram em torno de 6 horas por dia estudando a Bíblia. Então, essa cidade de Éfeso foi uma cidade muito amparada pelo cristianismo. E é interessante que agora Deus escreve para essa cidade. E a gente começa o seguinte, no versículo 2: conheço as tuas obras. É interessante, queridos, que aqui o próprio João, através da inspiração divina, ele elenca 3 elogios àquela igreja. Primeiro ele fala o seguinte: olha, eu conheço o teu labor e a tua perseverança. Diga assim comigo: labor e perseverança. O que é labor? É trabalho. Então Deus começa falando o seguinte para Éfeso: Éfeso, vocês são uma igreja que trabalham. Então, olha só, gente, quem não trabalha, dá trabalho. Eu já vi adolescentes dando muito trabalho para pai. Quando o pai bota ele para trabalhar, ele não tem nem tempo para pecar, porque tem que trabalhar. Então, quem não trabalha, dá trabalho. Aqui, Éfeso, é o seguinte: olha, eu conheço, o próprio Jesus falando, você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja que persevera. Queridos, é interessante que nós não podemos perder de vista que a perseverança é o segredo da gente realizar os nossos sonhos. É o segredo da gente conseguir fazer uma igreja forte, de você crescer como empresário. O apóstolo Melvin, o pai do pastor, ele falava o seguinte, que o desistente nunca vence, e o vencedor nunca desiste. Quer dizer, a pessoa que sempre começa algo e nunca conclui, essa pessoa não chega a lugar algum. Eu conheço gente que já começou tantas faculdades, começou várias, e quando chega, só passa, às vezes chega até um semestre, 6 meses estudando. Depois fala o seguinte: eu já conheço pessoas que estudaram 3 anos, faltava 1 ano. Eu vou parar porque eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Não persevera. Então aqui, essa igreja, ela perseverava. Tem pessoas que são como os peixes, nadam e morrem na praia. E aqui é interessante que essa igreja é elogiada pelo seu trabalho, sua perseverança. Agora, um outro elogio que João testa essa igreja, ele fala o seguinte: olha, vocês não suportam os homens maus. Queridos, desde aqueles tempos, lá 2.000 anos atrás, era muito comum ter falsos profetas, pessoas pregando o evangelho errado, pessoas pregando, fazendo interpretações incoerentes da Bíblia, pessoas que falavam que Deus tinha falado coisas que Deus não tinha falado, ou pessoas que suprimiam a verdade. Mas a igreja de Éfeso, eles não suportavam. A gente viu aqui que a Bíblia diz que eles colocavam à prova aqueles que se autodenominavam de apóstolos e que não eram apóstolos. Então eles eram pessoas fervorosas. Um outro elogio aqui a essa igreja é que o seguinte: eles suportavam prova e não esmoreciam. Suportavam prova e não esmorecia. Meus queridos, nós temos que desenvolver isso também, porque nós não gostamos de prova. Provas são ruins, seja prova na escola, seja prova de tentação, seja prova em que esfera for, ela exige da gente
espiritualidade, exige da gente um emocional, exige da gente esforço físico, a gente fica às vezes abalado, sim ou não? Eu fiz 3 faculdades, sou formado em administração, filosofia e também teologia. Eu lembro que a minha vida toda de estudante, a gente às vezes ia para uma prova, meu Deus, e agora? Ai Jesus, e agora o que eu faço? O coração disparado, calma coração, calma. Por quê? Porque as provas exigem da gente o quê? Esforço. Então, aqui, essa igreja é elogiada que eles aguentavam, suportavam a provação. Você já viu aquela pessoa que fala o seguinte: eu não aguento mais, para mim chega, não dá mais, olha só, não suporta mais. Eles não esmoreciam, queridos. Um dos pontos interessantes das pessoas de sucesso é a resiliência. Você já viu, eu não assisto, não gosto, mas também quem assiste está numa boa, para mim tanto faz, pessoas que assistem lutas de MMA, eu não consigo assistir porque eu vejo o cara todo quebrado, me dá uma dó, meu Deus do céu, tanto sangue, mas às vezes a gente vê alguns replays, que os caras apanham tanto, e não caem, por quê? Eles ficam assim, ó, e aguenta, e no final, o juiz dá um voto, e aquele que a gente viu, pensou que ia cair, o cara levanta a mão dele, ele foi o campeão, porque ele teve o quê? Resiliência para aguentar a prova, para concorrer à prova. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Então essa igreja suportava a prova e não esmorecia. Deus tem chamado uma igreja forte, queridos. Deus tem chamado você que você aguenta a prova, você aguenta a tribulação. Isso é um segredo de quem é uma pessoa de sucesso. Agora, depois de tecer esse elogio à igreja de Éfeso, no versículo 4, João chega e com muita clareza fala o problema daquela igreja. Versículo 4: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti. Olha, Éfeso, vocês trabalham, vocês são perseverantes, vocês não suportam líderes falsos, vocês aguentam prova, vocês são resilientes, vocês são tops. No entanto, existe uma área que precisa ser mudada. Vocês perderam o seu primeiro amor. Queridos, o problema dos Éfesos era que não era uma questão de doutrina correta. Eles tinham o que a gente chama na teologia uma ortodoxia correta. Eles tinham uma interpretação, uma teologia apurada correta. Isso é ortodoxia. No entanto, eles falhavam na ortopraxia. Eles tinham muito conhecimento, mas eles não conseguiam praticar aquilo que eles aprendiam. Então, quantos de nós às vezes conhecemos muito a Bíblia, já lemos a Bíblia toda, sabemos versículos decorados, muitos versículos, mas quando é na segunda-feira que eu tenho que usar um daqueles versículos, a minha ortopraxia, a minha prática bíblica, ela é ínfime, ela é menor do que o exercício que eu tenho que ter. Então aquela igreja, eles eram firmes nas escrituras, eles eram profundos, eles valorizavam a ortodoxia, mas eles pecavam na ortopraxia. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso aí. Eu quero esboçar com você 7 características de pessoas que estão vivenciando o primeiro amor. Então você vai olhar comigo no telão primeiro aqui agora. Essa pessoa que está no primeiro amor, ela é apaixonada e encantada por Jesus. Diga assim: eu sou apaixonado e encantado com Jesus. Mas o que é paixão, gente? Eu lembro, até hoje eu sou muito apaixonado pela Andresa. A gente está fazendo 11 anos de casados, mas a gente ficava até madrugada, né, Andresa, no telefone. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, era nas mensagens, né, os torpedos, né? Ficava até 1 da manhã, 2, no outro dia tinha que levantar só a bênção para trabalhar, mas aquilo não era sacrifício, porque existia, ainda existe paixão. Então, quando eu sou apaixonado por Jesus, eu sou encantado, eu sou feliz, eu sou uma pessoa autoastral. Por quê? Porque algo novo em mim mudou a minha vida, algo dentro de mim me faz ser uma pessoa diferente. Quem está comigo aí? Amém? Outro ponto de quem é apaixonado
ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua. Se você está na igreja há muito tempo, você não consegue mais ler a Bíblia, você não consegue mais orar nem jejuar, isso é um termômetro de que você precisa voltar ao primeiro amor. Terceiro, nós evangelizamos todos que estão em nossa volta. Está entusiasmado, fala assim: olha, eu encontrei Jesus, você quer receber Jesus também? Vamos na célula, vamos à igreja domingo às 18 horas, a gente começa o quê? Divulgar para todo mundo, porque nós estamos vivenciando aquele amor. Nós não faltamos em nenhum culto. Eu lembro que a nossa igreja, quando eu era pequeno, nós tínhamos o círculo de oração, e aí eu ia com minha mãe para o círculo de oração, porque eu era membro lá do círculo de oração, porque eu tinha que acompanhar ela. E eu lembro que lá tinha irmãos adultos, senhores, jovens, que ficavam, e a igreja ficava lá atrás, assim, ó, para não atrapalhar as mulheres, as irmãs, lá atrás, no círculo, porque ele queria orar, ele queria ficar pelo menos no recinto que tinha oração. O que é isso, meus irmãos? Amor. O que isso é? Devoção. Outro ponto, outra característica, essas pessoas, eles pensam mais no espiritual do que nas coisas do mundo, porque o que move essa pessoa é o espiritual, porque ela está o quê? Apaixonada, ela está o quê? Entusiasmada, ela está convencida do Espírito Santo de que ela tem que estar no caminho certo. Essa pessoa não tem dificuldades, outro ponto aí, de servir na igreja. Eu quero parabenizar os irmãos dessa igreja. Nós estamos, esse é o segundo domingo só. Nós percebemos aqui que tantas pessoas, né, Andinho e Sara, na equipe de atmosfera, tantas pessoas lá com Marcelo e Elisa, com as crianças, tantas pessoas na mídia, com a Alexia, no louvor aqui com o Felipe, tanta gente servindo, porque essas pessoas servem, porque nelas existe o quê? O amor de Deus. Nelas existe o quê? O primeiro amor na vida delas. Outro ponto, nós somos capazes, meus irmãos, de doar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo que nós temos em prol do reino de Deus. Por que eu vou doar? Porque eu amo. Queridos, tudo que eu puder fazer pelo Enzo, o garotinho meu de 5 anos de idade, eu vou fazer por ele, pela minha esposa. Por quê? Porque eu os amo. Quando eu amo o Senhor Jesus, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por ele. Diga assim comigo: eu te amo, Jesus. Diga assim: Espírito Santo, eu te amo. Aleluia. Agora, queridos, o X da questão eu quero trazer para cá agora. Éfeso, eles eram ortodoxos, eles gostavam da ortodoxia, da leitura, do aprofundamento, do entendimento teológico, ok, mas eles falharam em quê? Na prática, na aplicação do dia a dia. Então, eu quero falar o seguinte para você: nós podemos também ser como os irmãos de Éfeso, profundos na palavra, devotos do Senhor, sim ou não? Mas nós podemos também, como igreja, aprender a não deixar o amor de lado. Eu posso ser aplicado na Bíblia, mas eu também preciso aplicar o meu conhecimento na prática do dia a dia. Olha só o que Paulo falou em Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele falou o seguinte: mas seguindo a verdade em amor. Diga assim comigo: mas seguindo a verdade em amor. Ele diz o seguinte: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu posso estar preocupado com a teoria, com o conhecimento, isso é importante. No entanto, eu tenho que crescer também o quê? Na verdade, em amor. Agora, observe essa palavra verdade. Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Então Paulo fala o seguinte: olha, vocês precisam crescer na verdade. Jesus chega e fala o seguinte: olha, eu sou essa verdade. Cresça na verdade. Eu sou essa verdade. Agora, queridos, o antídoto para a cura do esfriamento espiritual é o seguinte, está no versículo 5. O versículo 5 diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
caso não se arrependas, eu verei a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Como é que eu curo um amor frio? Como é que eu volto às experiências lá do meu começo da caminhada cristã? Primeiro, quando eu pratico esses 3 princípios. Eu costumo falar no meu livro, inclusive eu escrevi um livro em 2019, o livro Atitude. Eu falo lá o seguinte, que todas as vezes que eu peco, que se eu conseguisse colocar esses 3 princípios, de lembrar, de arrepender e de voltar, eu com certeza conseguiria me alinhar com Deus de uma maneira muito mais apropriada. Então o primeiro ponto aqui é o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando você vê Lucas capítulo 15, você vai encontrar lá a história do filho pródigo. Lê na sua casa durante essa semana. Você observa que o que faz aquele filho voltar para a casa do pai, não é porque ele estava comendo as alfarrobas dos porcos. O que ele faz voltar é porque ele lembra da casa do pai. Ele lembra do amor do pai. Ele lembra do aconchego do pai. Queridos, é importante a gente fazer uma autoanálise das nossas ações e dos nossos pensamentos e atitudes. Para que os efésios se arrependessem, eles teriam que lembrar da comunhão que tinha perdido com Deus no passado. Olha só, para que nós possamos permanecer fiéis, a presença de Deus precisa ser a virtude mais preciosa em nossas vidas. Eu não consigo voltar ao primeiro amor se eu não entender que a presença de Deus é aquilo que mais importa para mim, é aquilo que mais abençoa a minha vida, é aquilo que mais impacta a minha alma. Então, o primeiro ponto, a primeira cura é lembrar. A segunda, arrepende-te. É interessante que na Bíblia nós temos várias palavras, tanto no Velho Testamento quanto também no Novo, sobre arrependimento, mas tem 2 no texto hebraico. Nashum quer dizer o seguinte: entristecer-se. Arrependimento é o quê? É você sentir tristeza pelo pecado, é você voltar, é você mudar um rumo, é você mudar uma direção. Isso é arrependimento. Eu fico triste, eu volto às práticas corretas, eu mudo a minha vida. Eu estava na direção do pecado, e agora eu dou uma volta de 180 graus, agora eu volto de novo para Cristo, como autor e consumador da minha fé. Isso é o quê? Isso é perdão. Isso é o quê? Isso é arrependimento diante de Deus. Agora também, no grego existe uma palavra que a gente usa muito, é metanoia, é mudança de mentalidade. Arrepender-se é a gente mudar os pensamentos, é a gente reconstruir os pensamentos, eu deixar os meus achismos, eu deixar as minhas axiologias, os meus pensamentos fechados na cruz de Cristo, e agora eu vou olhar para o que a Bíblia fala para mim. Isso é arrependimento. Quem está comigo diga amém, Jesus. Agora, é interessante também que ele fala, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Queridos, ele fala isso aí, e é interessante que o que acontece, ele fala o seguinte: senão eu moverei do seu lugar o que é o seu candeeiro. Nesse texto aqui, muitos exegetas bíblicos entendem o candeeiro como a presença do próprio Espírito Santo. O que Deus está falando? Se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, você não vai ter a presença do Espírito Santo, ponto. O candeeiro vai ser retirado do seu lugar. E aí, quando eu não tenho um candeeiro, eu não tenho o que? Luz. E na verdade, uma igreja, ela não tem luz própria. A luz dessa igreja aqui é o Espírito Santo, amém ou não, gente? A luz da sua vida é o Espírito Santo, amém ou não? Então nós não temos vida própria. Quem nos ilumina, quem nos dá luz, quem nos mostra para a sociedade é o Espírito Santo. Então, quando eu me volto para Ele, eu recebo essa luz dele. Agora, é interessante também que o texto fala o seguinte: volta à prática das primeiras obras. Eu quero elencar aqui com os irmãos uma prática que a gente precisa voltar. É a prática do congregar. Nós passamos no Brasil 2020 e 2021, 2 anos
de uma pandemia, no mundo na verdade, uma pandemia ferrenha. Fortaleza, a gente veio de lá, a gente passou 6 meses, acho que a igreja fechada, não foi, Andinho? Talvez 6 meses, uma igreja grande, 6 meses sem um culto fechado. O Watson, qual foi o problema disso? É que os irmãos desacostumaram de estarem na igreja. Não estão mais. Eu lembro lá de pessoas que eram líderes, supervisores de células da nossa igreja lá em Fortaleza, deixaram de ir para a igreja, não querem mais, entregaram o ministério, não quero mais, porque eu me acostumei a estar no online. Isso é voltar à prática, nós precisamos voltar. Existem pessoas que estão sofrendo o que a gente chama de eclesiofobia. Eclesia, no grego, é igreja. Tem medo da igreja. Só que o sujeito vai para o shopping, o sujeito vai trabalhar todo dia, o sujeito vai para o restaurante, vai para a casa da sogra, vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa. E nesses ambientes a Covid não entra. Só na igreja eu não posso ir porque é perigoso. Eu estou me cuidando. Isso é o que, queridos? É um claro rastro de um amor frio diante de Deus. Diga-se misericórdia, Jesus. Agora, João volta no versículo 6, ele volta a elogiar aquela igreja. Ele fala o seguinte: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O meu tempo não permite muito, mas os nicolaítas, eles são falados somente no versículo 2 e 3, e depois só no versículo 15 desse capítulo aqui, só 2 aparições na Bíblia, depois eles somem, nunca mais eles são citados na Bíblia em lugar nenhum. Mas quais eram os grandes problemas dos nicolaítas? Quando a gente estuda, 2 grandes problemas. Primeiro, cultos a ídolos. Isso é o que? Isso é idolatria. E segundo, depravação sexual. Eu falei para vocês que lá, Éfeso, era a sede da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então as mulheres, segundo a crença dos gregos, as mulheres que não tinham filhos, eles faziam oferendas à deusa Diana, e na crença deles falava o seguinte: aquela mulher engravidava. Então era um celeiro, era um centro de depravação sexual. Agora, primeiro, idolatria. O que é idolatria, queridos? É tudo o que vem antes de Deus. Quando eles fazem isso, eles quebram logo o primeiro mandamento. Lembra lá do Velho Testamento? O primeiro mandamento é o quê? Não terás outro Deus além de mim. Agora, qual o problema nosso, evangélicos? É que muitas vezes a gente olha para algumas igrejas e fala o seguinte: olha, eles são idólatras, estão adorando lá imagens. Eles estão errados? Sim. Só que muitas vezes eu sou idólatra a meu filho, eu sou idólatra a um celular, eu sou idólatra a um carro. Eu tenho um carro bom, mas eu falei para Deus, toda vez que eu troco o carro, eu digo: esse carro que você está me dando é para mim ir para a cela, para me carregar as pessoas doentes, se for necessário, para me ajudar meus amigos, porque o que o Senhor está me dando é para servir na igreja. Tem gente que compra carro novo, ninguém anda, porque não pode sujar o carro. Tem gente que é idólatra na casa, não posso ter uma cela na casa, porque vai sujar a minha casa. Então nós erramos em vários pecados, nós somos idólatras em várias coisas. Eu lembro de um casal que a gente comeu em Fortaleza, minha esposa. Esse casal custou ter filho. Quando teve filho, o garotinho tinha já, sei lá, 3 anos, não ia para a igreja nem a pau, né, Andresa? Por quê? Porque o garoto tinha que comer. Se for para a igreja, vai perder o horário da alimentação dele. Tinha alimentação balanceada, tinha que estar em casa para poder. Os pais pararam de ir na igreja. Isso é o quê? Isso é idolatria. Então Éfeso era uma cidade idólatra, mas também tinha o que? A depravação sexual. Quando a gente analisa nos nossos dias hoje, nós temos um avanço catastrófico de uniões homoafetivas. Nós temos estupros na sociedade, nós temos pornografias, nós temos pedofilia, prostituição, fornicação, adultério. Os mesmos problemas societais de 2022 existiam há 2000 anos atrás em Éfeso: depravação sexual, idolatria, pecaminosidade exacerbada. O que acontece conosco? Nós estamos ainda vivenciando os mesmos pecados, mas o alerta de Cristo é o mesmo. Paulo falou em 1 Coríntios 6,19, que ele disse o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando a igreja, quando a sociedade entrega ao adultério, à pornografia, ao sexo ilícito, nós estamos fazendo com que o nosso corpo, que não é nosso, que é do Espírito Santo, seja entregue a obras da carne. Você está me entendendo aí? Então, a Bíblia condena esse tipo de prática. Agora no versículo 7, ele fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O chamamento de Cristo hoje à noite é o mesmo chamamento de 2000 anos atrás. Olha, o erro é o mesmo, só mudou a sociedade. As práticas pecaminosas são as mesmas, mas o chamado também é o mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala o seguinte no versículo 7 ainda: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Querido, existe uma recompensa para quem está vivenciando o primeiro amor. Existe uma recompensa para quem não está no pecado. Essa recompensa é o que? É alimentar-se da árvore da vida. Eu quero finalizar com você falando o seguinte: que o apelo de Deus para nós nessa noite é que nós continuemos como a igreja de Éfeso, aplicados à palavra, mas que nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos à prática do primeiro amor, que nós voltemos a um relacionamento intenso com o Senhor. Amém, queridos?